Fala, senhores, beleza? Alex. E, poxa, hoje acho que vou fazer um vídeo sobre. Não vou talvez focar em nada de Bíblia, nada de coisas que eventualmente eu talvez até também gostaria de falar e pretendo falar aí um dia, mas é hoje mais sobre uma reflexão específica que eu tive e que eu até não havia pensado dessa forma antes. Embora talvez ela, em alguns aspectos, possa ser talvez relativizada, mas ela explica algumas situações que eventualmente ocorram na sua vida. Não necessariamente é verdadeira, mas ela pode ser verdadeira na vida de muitas pessoas. Eu creio que, particularmente, isoladamente, talvez ela tenha sido verdadeira realmente na minha vida, em alguns aspectos. Não que você também, depois desse pensamento, não que você deva se considerar muita coisa, até por conta da própria humildade. Mas eu realmente não havia pensado dessa forma e, na verdade, é uma coisa que talvez eu até houvesse pensado, mas um pequeno detalhezinho que eu não havia, talvez, notado. É assim, muitas vezes nas nossas vidas nós sentimos realmente a necessidade de punir alguém. Não simplesmente punir para descontar a raiva, porque senão eu poderia fazer isso com qualquer pessoa. Né? Punir pessoas que eventualmente te machucaram de alguma forma, mas eventualmente se você fizer isso, pode ser que mesmo depois disso você se sinta mal. Você sinta pena do que você mesmo fez. Talvez até remorso e arrependimento. E talvez até seja pecado. Mas você pode sentir pena porque muitas vezes as pessoas realmente merecem esse tipo de punição, elas merecem esse desconto de raiva que você pode jogar em cima dela. Mas como você fez isso, você se sente pena porque por mais que ela mereça aquilo, receber aquilo pode ser muito doloroso para ela e aí você se sente mal. Esse sentimento também poderia se chamar de remorso e isso que é uma coisa muito complicada. Embora não seja necessariamente também um arrependimento, porque você sabia que você tinha razão naquilo que você estava explanando, naquilo que você estava falando e transmitindo. Mas, não sei se exatamente subconscientemente, embora talvez não necessariamente queria nisso ou inconscientemente, pode ser que a sua própria mentalidade, para evitar esse tipo de situação, e talvez já tenha, na verdade, falado um pouco disso naquela questão de quando Deus destrói o mundo, ou pelo menos as pessoas, na época de Noé, destrói o mundo, talvez não, destrói apenas os animais terrestres e não tenho certeza sobre os animais marinhos. E acho que, se não todos, a maior parte dos animais voadores e os seres humanos. E ele se arrependeu de ter feito isso porque jogou muita maldade sobre a humanidade, mais porque foi a punição que a humanidade merecia. Então era justo, mas será que eu devo aplicar a justiça agora? E Deus se sentiu mal por aplicar a justiça naquele momento. E muitas vezes nós fazemos isso em uma escala muito menor. E outras pessoas acabam sendo lesadas pelas nossas atitudes, mas havendo justiça na situação. Mas não que a justiça devesse realmente ser aplicada naquela situação, pela possibilidade de deixar a pessoa que merecia punição muito triste. E aí a sua mente talvez inconscientemente gere algum tipo de algema de aliança para que você não haja mais dessa forma e você mesmo não percebe. É o único, talvez, exemplo que eu possa dar. Poderia dar outros, né? Mas o único exemplo que eu poderia dar mais claramente é o argumentativo. Muitas vezes a vontade que você tem é de sair argumentando e falando várias verdades que você conhece sobre várias pessoas, criticando elas inclusive, mas se você eventualmente fizesse isso, seria muito doloroso para as pessoas, eventualmente até algo que as envergonhasse. E isso faria com que você se sentisse mal. Então, inconscientemente, é possível que tenha algumas algemas que você mesmo constrói sem saber, que faz com que você não tenha, vamos dizer, entre aspas, tanta capacidade argumentativa para poder rebater essas pessoas. Porque por mais que seja a sua vontade, você sabe inconscientemente ou conscientemente
que se você fizer isso, você vai deixar a pessoa muito triste. E aí você se fecha. É como se fosse uma aliança consigo mesmo, digamos assim. E talvez até, nesse caso, com Deus. Talvez mesmo sem você saber. Mas como você lembra, mesmo inconscientemente, que aquele sentimento pode te trazer muita, até angústia, mas no sentido de remorso, de arrependimento, ou de pena mesmo, de compaixão, pela pessoa que eventualmente você não tratou mal, que você jogou a justiça sobre ela e fez ela se deparar com os próprios erros, e ela se sentiu muito mal, talvez até envergonhada e constrangida por causa disso, isso gera realmente algemas na sua cabeça para não continuar a fazer isso contra outras pessoas que vão se sentir mal por aquilo que você fez, mesmo que justamente. Então, entre aspas, acaba sendo um pouco um complexo de Deus. Porque eu tenho o direito, entre aspas, de matar pessoas, nesse caso, falar, argumentar contra pessoas, até de uma maneira bravia, de uma maneira justa, e até de uma maneira repreensiva, mas, no outro sentido, como existe a possibilidade de eu me sentir compaixão por causa disso demais, e isso também vai me fazer sofrer, a sua própria mente segura a tua capacidade intelectual para não responder, porque você pode ser feliz sem isso, e para não aplicar justiça nesse momento, por causa dos resultados que você já sabe que eventualmente vai acontecer. Eu talvez, infelizmente, em outras situações da vida, um dia talvez fale sobre isso, vivi realmente essas situações de uma maneira bem, entre aspas, brutal para mim mesmo, porque por mais que eu tenha criticado e repreendido outras pessoas, depois eu mesmo me senti mal por causa disso. E aprendi que talvez realmente é melhor não responder. É melhor que nós sejamos realmente algemados por causa dos resultados. Nós podemos agir de maneira como Deus agiu. Pegar e jogar o dilúvio, jogar água sobre as pessoas, matar todo mundo e depois sentir aquela dor no coração e dizer assim, talvez eu não deveria ter feito isso. Por mais justo que for. Então, eu acabei tendo uma visão da luta do... Porque não conhece, eu vou aqui misturando temas, né? O Zarek Kenpachi contra assim chamada Yachiru Unohana, não sei se eventualmente ela tem outro nome, do Bleach. E houve uma situação em que os dois se encontraram, o Zarek Kenpachi, na verdade ele era criança ainda, quando eles lutaram pela primeira vez. E a própria Unohana disse que ele tinha uma capacidade de luta muito maior que a dela. Mas como, é claro, ali a situação é um pouco diferente, mas como ele sentiu muito prazer na hora de lutar, e como ele provavelmente nunca mais iria encontrar uma parceira de luta tão forte quanto essa Unohana, que eu não vou explicar todos os detalhes de toda a história do Bleach, é um lore muito longo, mas só para detalhar essa história especificamente. Como ele não conseguiria encontrar outra pessoa talvez tão forte, o próprio corpo inconscientemente se limitou para que ele sempre pudesse ter prazer na hora de lutar. Então ele sempre ficou muito mais fraco, o poder sempre se conteve, e já era um poder, mesmo o poder contido já era muito forte. Ele teve que conter o poder, diminuiu muito o nível de poder para poder enfrentar outras pessoas, para sempre poder ter o prazer de lutar no seu máximo, mesmo que o máximo dele fosse muito maior e ele mesmo não soubesse disso, não sabia disso. Então ele acabou se limitando inconscientemente porque ele gostava de lutar, e daí o próprio corpo se diminuiu para que ele pudesse manter mais o prazer de lutar com inimigos muito mais fracos do que ele. Mas ele nunca saberia disso, pelo menos nos primeiros momentos, durante vários anos. Ele não realizou ou não percebeu a sua própria força durante muitos anos para que realmente esse prazer da luta pudesse se manter, se manter, se manter contra adversários que na verdade no padrão dele eram muito fracos, mas estavam a um novo nível, a um novo limite dele, que foi gerado pela sua própria consciência, pela sua própria psicologia.